Eu já contratei consultoria de marketing, consultoria de RH, consultoria de processos, mas nada resolveu os problemas de comunicação da minha empresa. É exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje, a importância e como funciona de fato a consultoria de planejamento de comunicação integrada. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou Isabela Pimentel, professora, consultora, especialista em planejamento de comunicação integrada, gestão de projetos e nesse vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês algumas dicas de como funciona a consultoria de comunicação integrada que pode trazer resultados efetivos para a sua empresa e resolver esse problema de uma consultoria que só foca no marketing ou só foca em rede social, mas não te traz a visão do todo. Muitas vezes as empresas tentam resolver os problemas de comunicação sem ter um olhar sinérgico, ou seja, sem envolver marketing, comunicação, tecnologia e RH. O que acontece? O planejamento de comunicação feito não dá certo, pois não envolveu as partes interessadas, as pessoas não se veem como parte daquele projeto ou daquela campanha, o clima organizacional piora e ninguém se envolve em nada que é organizado pela área de comunicação. Com certeza você que está assistindo esse vídeo e é gestor de comunicação já passou por situações similares nas empresas em que atuou ou ainda na empresa em que você atua hoje. Por isso, ao longo dos últimos 10 anos, eu e a minha equipe viemos trabalhando ao longo de todo esse período com a metodologia de planejamento de comunicação integrada. E você deve estar se perguntando, integrado? Faz tudo então? O que é isso? Vamos lá, eu já vou te explicar. Tradicionalmente, as consultorias de comunicação, elas focam na análise do ambiente, compreensão da realidade do cliente e entrega de um planejamento para a área de comunicação, sem considerar o grau de maturidade da equipe, o relacionamento da equipe de comunicação com as outras áreas, se há pontos de sobreposição, por exemplo, entre o trabalho de comunicação, marketing e relações públicas, a consultoria chega ali, entende um pouco da realidade, quando faz, elabora um diagnóstico muito rápido e superficial, entrega um plano, não envolve a equipe e o que acontece depois? A equipe que vai de fato tocar, conduzir aquele planejamento de comunicação que foi entregue pela consultoria não consegue colocar o planejado em prática no dia a dia. Isso é o mais comum quando você contrata uma consultoria de comunicação que não considera a visão 360, que é o que a gente vem defendendo aí ao longo dos últimos 10 anos no mercado e que já aplicamos em clientes de médio e grande porte, com resultados muito satisfatórios para a melhoria da comunicação nessas empresas. Então, diferentemente dessas consultorias que planejam e entregam o plano para o cliente e abandonam o cliente, não consideram as equipes, o relacionamento entre as áreas, eu vou contar para vocês a nossa metodologia que a gente chama de 360. O primeiro passo é o diagnóstico, mas nesse diagnóstico não olharemos apenas para canais, não olharemos apenas para resultados e métricas. Nesse diagnóstico integrado são considerados reputação digital, relacionamento entre as áreas, cultura organizacional, comunicação não somente interna, mas relacionamento com as partes interessadas. Aí é que está o pulo do gato. Nesse diagnóstico, em que a gente vai fazer esse processo de análise das práticas comunicativas, nós também analisamos os fluxos e processos da área. Como funciona a área de comunicação, com quem ela se relaciona, a quem ela se reporta, quem tem papel decisor e também nós mapeamos os gaps,
as capacidades internas e o quanto essa equipe está apta para desenvolver e agregar novos trabalhos ao seu dia a dia. E por que isso é um diferencial da nossa metodologia? Como eu falei no começo do vídeo, não existe mais espaço para esse planejamento em que o consultor entra numa sala, faz o planejamento sozinho e entrega simplesmente esse planejamento de comunicação para a equipe. Quando ele faz isso, ele não está considerando pessoas, processos, ele está apenas entregando uma estratégia que sabe-se lá se vai ser colocada em prática. Por quê? A equipe não fez parte do planejamento, a equipe não participou coletivamente dessa construção e foi um processo externo. O consultor simplesmente conduziu o processo, as entrevistas, entregou o relatório, entregou o diagnóstico e o plano, porém a equipe foi totalmente desconsiderada. Então, nessa metodologia 360 que eu falei para vocês, o diagnóstico ele vai além de canal, reputação e efetividade das práticas comunicativas. Nós olhamos também para as pessoas da área de comunicação, como elas trabalham, seus fluxos, processos e aí sim você vai, enquanto consultor, propor uma estratégia depois da elaboração do diagnóstico e do planejamento. Você vai propor uma estratégia já sabendo o que a equipe faz, que pontos de melhoria precisam ocorrer e também conhecendo os gaps do relacionamento entre as áreas, entre a diretoria, o marketing e o RH, você propõe fluxos e processos de trabalho, mas não que você inventou, fluxos e processos de trabalho que você mapeou e discutiu coletivamente no que a gente chama de planejamento colaborativo. É uma comunicação colaborativa. Se você planeja desconsiderando o seu cliente e a equipe de comunicação desse seu cliente, com certeza o seu planejamento de comunicação não vai sair do papel. Então, depois que nós fazemos esse trabalho de mapeamento de fluxos e processos, fechamos o diagnóstico, é a hora de desenvolver o planejamento e também toda a equipe é envolvida na definição de objetivos, metas, estratégias, táticas, plano de ação. Não só a equipe é envolvida, mas ela participa ativamente dando sugestões e contribuições e toda semana a gente faz dinâmicas, workshops. Por quê? O consultor ele precisa entregar um planejamento que vai sair do papel, que a equipe é parte, se vê como parte e vai aderir a esse trabalho no seu dia a dia. Então, nesse vídeo de hoje eu contei para vocês um pouco das razões pelas quais os planejamentos tradicionais não dão certo quando o consultor faz esse trabalho distante e externo, sem mapear pessoas e processos e envolver a equipe, e com exclusividade também revelei aqui para vocês a nossa metodologia exclusiva 360, que considera processos, pessoas e estratégias no planejamento de comunicação. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tanto quem é gestor, tanto quem quer ser consultor de comunicação. Tem outros vídeos sobre consultoria de comunicação aqui na nossa playlist. Comente, recomende, acompanhe a Comunicação Integrada nas outras redes sociais com a nossa hashtag Comunicação Integrada. E, como nós já explicamos sempre, não esqueça de conectar pessoas e estratégia aos processos de comunicação. Nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigada e até lá!